Fala, gênio! Bora treinar física. Meu nome é Marco, sou matemático e hoje vamos resolver mais uma questãozinha de física na parte de dinâmica. Gênio, eu sempre lembro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você ajuda a nossa comunidade a crescer, apoia o nosso projeto e manda também esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba em física ou está se preparando para passar em alguma prova, algum concurso. Enfim, aqui no nosso canal nós temos aulas desde o básico até o avançado. Tenho certeza que o nosso canal vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então vem comigo, sem mais delongas, e depois da vinheta nós vamos resolver mais uma questãozinha de física. Então, vem! Gênio! Já estou deixando aqui do lado a questãozinha para você poder acompanhar comigo a leitura. A questão é uma questão da PUC São Paulo, não lembro a data, essa questão é bem antiga, mas enfim, é uma questão interessante e é legal a gente fazer esse tipo de questões. Então, o que ela diz? Um garoto arma um estilingue com uma pedra. Supondo que a força em cada ramo do estilingue seja igual a 40 newtons e que o ângulo alfa entre eles seja tal que o cosseno de alfa seja igual a 0,805, o valor da resultante que atua sobre a pedra será D. Uma questão extremamente simples, ela simplesmente quer cobrar de você se você sabe calcular a força resultante. Lá da nossa aula de dinâmica, nós aprendemos que a forma de calcular a força resultante é utilizando a regra do paralelogramo, beleza? Então eu já coloquei aqui o desenho mais ou menos esquemático que você tem aí na sua tela, beleza? Aqui você tem os dois elásticos, beleza? E a pedra, né? É um desenho esquemático. Tranquilo? Para quem não conhece, isso é um brinquedo que na minha época era muito utilizado. Eu cansei de tomar esporro quebrando o vidro da casa dos vizinhos com esse tipo de brinquedo. Você basicamente cortava um galho que for num formato de Y, colocava dois elásticos conhecidos aqui no Rio de Janeiro como tripa de mico, e nesses dois elásticos você amarrava ali um pedaço de couro. Nesse pedaço de couro você poderia colocar bolas de gude, pedras, esticar aquele elástico no máximo e soltar a pedra e ela ia muito, muito longe. O problema é que esse brinquedo era muito perigoso. Nós brincávamos aqui no Rio de guerrinha de Jurubeba. Também não sei se é conhecido aí na sua cidade. É bem legal brincar disso. O problema é que machuca. Então não estou aconselhando a crianças a brincarem disso. Mas era bem divertido. Então só lembrando aqui. Legal, mas a gente quer resolver essa questãozinha. Para a gente resolver isso aqui, a gente precisa então simplesmente utilizar a regra do paralelogramo, beleza? Observa que no meu elástico, no caso que ele está colocando aí, a força em cada ramo, ou seja, a força em cada pedaço do elástico, ela é igual, beleza? E aqui é interessante a gente fazer essa questão num caso geral, porque todas as vezes em que você tiver nessa situação em que você quer calcular a resultante, e a resultante ela decorre de duas forças que são de módulos iguais, a força resultante sempre vai ter uma fórmula bem específica. Isso cai muito nos vestibulares, cai muito em várias situações, e seria bom você já gravar essa fórmula que vai aparecer aqui, para na hora da prova você já utilizar ela bem rapidamente, porque isso facilita muito e deixa suas contas muito mais rápidas na hora de resolver. Mas beleza, vamos simplesmente aqui aplicar a regra do paralelogramo. Então eu tenho uma força F aqui, uma força F aqui, beleza? Essas forças são iguais. A gente precisa completar o paralelogramo aqui, ó. Então eu tenho que colocar aqui uma reta paralela àquela força com o bico desse vetor aqui, beleza? Completou o paralelogramo, ele ficaria mais ou menos aqui, essa força, beleza? Aí nós teríamos essa paralela aqui, beleza? Essa paralela aqui, e a força resultante seria esse vetor aqui no meio, beleza? Esse vetorzinho aqui, eu poderia ter desenhado antes, mas eu quis fazer aqui na hora para a gente ver. Então, o nosso vetor resultante é esse camarada aqui.
Beleza? Esse daqui é a nossa força resultante. Como é que a gente calcula essa força resultante? É simples. A gente basicamente usa a lei dos cossenos. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte. Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui, certo? Se essa reta é paralela a essa daqui, esse vetor aqui, ó, que está passando por essas duas retas aqui, ele é um vetor que tem uma reta suporte que corta essas duas paralelas. Então, essa reta aqui, ó, que define essa direção desse vetor, ela é concorrente a essas duas retas paralelas. De forma que, se você prolongar isso aqui, ó, prolongando isso daqui, o que que você tem? Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, dessa forma, esse ângulo que aparece aqui, ó, alfa, ele também aparece aqui, ó, alfa. Beleza? O alfa aparece ali. Se o alfa aparece ali, esse cara que está aqui dentro, ele é o 180 menos alfa, não é isso? Lá da matemática, nossas aulas de geometria, esse ângulo que está aqui dentro é 180 menos alfa. Beleza? E aí, para a gente calcular a resultante, a gente pode utilizar esse triângulo que aparece aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C. Tá vendo? Nós temos um triângulo ABC. Esse triângulo tem a resultante aqui. Beleza? É a resultante que a gente quer. Tem esses dois outros lados aqui. Esse lado aqui é justamente um dos vetores. Esse outro lado aqui também é esse vetor, porque ele simplesmente foi transladado daqui para lá. Tranquilo? Então nós temos aqui um vetor F, aqui também o vetor F. E a força resultante, portanto, é esse vetor aqui. Como a gente calcula isso? Simples, é só a gente aplicar a lei dos cossenos. Então, olhando para esse triângulo ABC aqui, com esse ângulo interno aqui que eu vou chamar de gama, sabendo que gama é 180 menos alfa, o que que eu tenho? Eu tenho que R ao quadrado, beleza? Lei dos cossenos, é igual F ao quadrado. Eu vou deixar literal porque, justamente, eu quero que você grave essa fórmula porque ela acontece muito. E é bom você ter ela no bolso para quando aparecer esse tipo de resultante em que as forças são iguais, você já saber qual é a fórmula que você tem que usar e já substituir, porque isso vai te ajudar muito. Beleza? Então, ó, F ao quadrado. Essa daqui também é F, porque eu falei que são iguais. Então, F ao quadrado menos, isso aqui, esse menos é da lei dos cossenos, 2 vezes F vezes F vezes o cosseno de quem? De gama, que é esse ângulo aqui. Tranquilo? Tranquilo. Agora, observa o seguinte. Esse gama é 180 menos alfa. E a gente sabe lá das nossas aulas de trigonometria que o cosseno de 180 menos alfa é igual menos o cosseno de alfa. Se você não lembra disso, procura aí a nossa playlist de trigonometria e você vai ficar craque nessas relações, beleza? Inclusive aqui na lei dos cossenos. Isso aqui tá tanto em trigonometria quanto também nas nossas aulas de geometria euclidiana. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, f ao quadrado mais f ao quadrado dá 2f ao quadrado. Então eu sei que r ao quadrado, que é a nossa resultante, o módulo da resultante ao quadrado, é igual a 2f ao quadrado. Olha aqui, ó, o cosseno de gama é o cosseno de 180 menos alfa, certo? Só que o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno alfa. Então, esse menos aqui com esse menos aqui, ó, vai ficar mais. Beleza? E então vai aparecer o cosseno de alfa positivo. Então vai ficar mais 2f ao quadrado cosseno alfa. Beleza? Beleza. Agora, observa que você pode colocar em evidência esse 2f aqui ao quadrado, não pode? Pode. Então você vai ter que r ao quadrado é igual a 2f ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de alfa. Beleza? Agora, tirando a raiz quadrada aqui em ambos os lados, você tem que r é igual... Eu já vou tirar esse f aqui para fora da raiz. Vai ficar 2 que multiplica 1 mais cosseno alfa. Beleza? Essa fórmula aqui, ó, que eu quero que você guarde, gênio. Por quê?
Porque quando você estiver fazendo uma prova em que apareça esse tipo de situação, você já sabe que a resultante ali, ela pode ser expressa como a força, que é igual, beleza? Vezes a raiz quadrada de 2, que multiplica 1 mais cosseno alfa. Onde esse cosseno alfa é o cosseno, né, do ângulo entre as duas forças. Veja que o alfa apareceu aqui, ó. Tá vendo? É o ângulo entre as duas forças, mas quando nós aplicamos aqui a regra do paralelogramo, ela aparece aqui e, portanto, aqui aparece o gama, que é 180 menos alfa, e pela lei dos cossenos você consegue fazer essa expressão aqui e consegue sair nessa fórmula aqui, beleza? Então, eu queria fazer essa questão simplesmente para a gente poder gravar essa fórmula aqui, porque eu sei que ela aparece muitas e muitas vezes. Com essa fórmula aqui, é suficiente para você calcular aí a resposta, beleza? Eu só vou ver aqui porque a questão sumiu. Tá aqui. Quero saber quais são as opções. Então, fazendo aqui agora, substituindo, eu sei que a força F é de 40 newtons. Então, já vou colocar aqui, ó, a minha resultante. Isso aqui foi só para guardar, né, gente? Isso aqui eu não estou usando, não. Isso aqui foi só para lembrar. Vou escrever aqui do lado, ó. Lembrar. Beleza? Se você não lembrou, volta lá nas nossas aulas de geometria e de trigonometria. Você vai ter essa fórmula aí aparecendo algumas vezes. Então, eu tenho que a resultante vai ser o 40, beleza? Que multiplica a raiz de 2, que multiplica 1 mais o cosseno do alfa. Só que o cosseno do alfa, 0,805, né? Então, mais 0,805. Ele quer que você, né? Ele quer que você faça uma aproximação, claramente, para isso aqui. Beleza? Então, calculando isso aqui, você vai ter R igual a 40, que multiplica a raiz de 1. Eu já vou arredondar para 1,8, porque na hora da prova você teria que fazer aqui arredondada, né? Mas eu vou fazer bonitinho. Mas ficaria 1,8 vezes 2, certo? 1,8 vezes 2 dá 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 3. Então, 3,6. Então, ficaria 3,6. Legal que 3,6, se eu multiplicasse por 10, 36, né? 36. Seria legal fazer isso. Seria legal. Só que aí depois eu teria que botar a raiz de 10, né? Não vai funcionar do jeito que eu queria, não. Vai ficar, então, 40 vezes essa raiz aí. Raiz de 3,6. Vamos dar uma pelada aqui. Raiz de 3,6 dá 1,8. Então, seria 40 vezes 1,8. Na prova, você teria que aproximar. Eu na hora da prova, o que eu faria? Eu colocaria 36 sobre 10, beleza? Aí sairia um 6 em cima e raiz de 2, raiz de 5. Mas, de qualquer forma, você teria que aproximar, beleza? Mas, enfim, fazendo aqui, isso é a mesma coisa que 4 vezes 18, né? Ou seja, 18 vezes 4, isso dá 32. Vai 3, 4 com 3, 7, 72. Então, você teria um R aí aproximadamente 72. Pelas nossas opções, o gabarito seria letra C. Beleza? Teríamos aí o gabarito letra C, que é o gabarito correto. Mas o que eu queria que você guardasse no coração nessa questão, gente, é essa fórmula aqui. Porque em várias ocasiões você vai ter questões que são mais complexas, em que em determinados momentos você vai ter que fazer a resultante de duas forças com módulos iguais. E aí, para você não passar por tudo isso daqui de novo, o que te tomaria tempo, você já grava essa expressão aqui, ó, que a resultante vai ser sempre o módulo da força F vezes a raiz quadrada de 2 que multiplica 1 mais cosseno alfa, onde o alfa é o ângulo entre essas duas forças. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!